Olá, pessoal! Meu nome é Laís Esther e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos os alunos do 5º período do curso de Licenciatura em História pela UPE. E este episódio faz parte da disciplina de História Moderna que é apresentada pelo nosso professor Giovanni Albino Silva. Hoje vamos discutir sobre um tema super importante, o início da época moderna e a expansão marítima. Vamos discutir os aspectos sociais, políticos e econômicos desse período, com base no nosso material didático. Então, vamos nessa! Para começar, a gente volta para o século XV. Bruno, você pode nos explicar um pouco o que motivou os europeus a buscar novas rotas marítimas? Claro, esse período ele marca a transição do feudalismo para o capitalismo e o mercantilismo ele começa a ganhar força. Com a queda de Constantinopla em 1453, muitas das rotas tradicionais de comércio elas foram bloqueadas. Então, encontrar novos caminhos virou uma necessidade econômica e estratégica. Isso mesmo. E a gente não pode esquecer do papel do Renascimento nesse processo. A redescoberta dos saberes da antiguidade e a valorização dos conhecimentos incentivaram explorações e novas formas de ver o mundo, inclusive com uma grande curiosidade geográfica. E tem uma coisa interessante também, esse movimento de expansão não foi só econômico, ele estava ligado a uma mudança cultural e de mentalidade, como explica Ana Maria Moura, a ideia de um mundo fixo e ordenado, típico da Idade Média, começou a ser substituída por uma visão dinâmica voltada para a ação, para o domínio da natureza e para a transformação da realidade, algo típico do pensamento moderno. E essa nova mentalidade veio acompanhada de uma valorização do indivíduo e da experiência empírica, que influenciou tanto a ciência quanto a navegação. As transformações culturais do Renascimento, associadas ao humanismo, estimularam a confiança no saber humano, o que foi essencial para os projetos de expansão. E a Igreja Católica? Onde entra essa história? A igreja teve um papel bem importante. Ela não só apoiou, como também legitimou as conquistas com as bulas papais, como a Dum Diversas e a Romanus Pontifex, que autorizavam Portugal a conquistar e dominar povos não cristãos. Que legal! Agora, vamos falar um pouco dos impactos econômicos dessa expansão. Valneilson, o que você destaca sobre isso? Olá, Laís, tudo bem? Veja bem, olha, economicamente falando foi uma virada de chave, até porque a expansão consolidou o mercantilismo com monopólios comerciais e também a extração intensa de recursos nas colônias. Vale destacar também que Portugal e a Espanha enriqueceram muito, mas também enfrentaram problemas como inflação e uma forte dependência dessas colônias. E é importante lembrar que as cidades europeias estavam crescendo, assim como uma nova burguesia mercantil que pressionava por lucros e novos mercados. A autora, ela destaca que esse movimento urbano comercial foi uma das bases para a superação do mundo feudal e para o fortalecimento dos estados modernos, né, que passaram a centralizar mais poder e a patrocinar essas viagens. E quando metais preciosos começaram a chegar em grandes quantidades na Europa, isso mexeu bastante com a economia global. Teve crescimento, claro, mas também muitos desequilíbrios e até guerras motivadas por esse novo cenário. Raí, agora é contigo. Como essa expansão afetou a sociedade desse período? Foi um período cheio de contradições. De um lado teve uma intensa troca cultural, mas de outro, a imposição dos valores europeus sobre os povos colonizados foi brutal. E, claro, a escravidão e o tráfico de africanos marcaram profundamente essa história. E sem contar as epidemias.
Os europeus, eles trouxeram doenças para as Américas que acabaram, infelizmente, devastando populações indígenas inteiras. Foi um choque biológico, social e até cultural. Além disso, esse choque cultural também mostrou a construção de uma nova hierarquia entre culturas. A Europa, por exemplo, passou a se ver como o centro civilizador do mundo, justificando a dominação sobre outros povos. Isso é fundamental para entender as raízes do eurocentrismo, como Ana Maria Moura destaca nos capítulos iniciais do livro. Antônio, e hoje? Como você acha que a gente deve enxergar esse período? Acho importante entender a expansão marítima como algo complexo. Teve inovação tecnológica, sim, mas também muita violência, dominação e exploração. Então, precisamos olhar com criticidade. Concordo. A expansão ajudou a formar as bases do capitalismo que vivemos hoje, mas também deixou raízes de desigualdade que a gente ainda sente. E essas desigualdades sociais têm muito a ver com as heranças do colonialismo. Racismo estrutural, exclusão, são temas que nasceram ali e seguem com a gente. E tudo isso mostra como a expansão marítima é parte de um processo de transição do mundo medieval para a modernidade. Ela foi marcada por rupturas, mas também por permanências, como a continuidade da intolerância religiosa e ainda a persistência de formas autoritárias de poder. Para a gente fechar, queria agradecer a participação de todos. Acho que conseguimos mostrar como a expansão marítima foi um marco que ainda reverbera no mundo de hoje. Exato. Estudar esse período é essencial para que a gente entenda o presente e evite repetir os erros lá do passado. Assim também para entender de onde vêm as desigualdades econômicas que enfrentamos atualmente. E refletir sobre as raízes dos problemas sociais, que estão muito presentes. Verdade. E somente com uma leitura crítica da história, a gente consegue pensar em caminhos mais justos para o futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio!